Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Adonias, mais uma vez, passando por aqui com palavra de esperança, porque sinto que também devo contribuir nesse momento tão difícil que todos nós estamos atravessando, a nossa nação, no nosso estado, no nosso município. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos guardado, e eu quero acreditar que também o Senhor está te guardando. Há um texto bíblico e eu quero compartilhar com você nesse momento esta palavra de esperança. Há uma palavra de bênção para você, para mim também. Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha que frase interessante. O nosso Deus é socorro bem presente no meio das tribulações, no meio das adversidades. Exatamente no momento como esse, em que todos nós estamos atravessando. Não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é branca, se a pessoa é morena, todos nós estamos na mesma situação. Cabe a nós, nesse momento, nós que acreditamos em Deus, poder estar falando aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que nós não estamos sós. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que tem um zelo cuidadoso por cada um de nós. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Então, não tenha medo. Não tenha medo, porque a Bíblia diz: não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Né? Então, se Ele é o nosso socorro bem presente, devemos ter essa esperança e essa confiança de que Ele está cuidando de cada um de nós de forma perfeita, de forma individual e até de forma coletiva, porque Ele não guarda somente a mim, Ele guarda a mim, Ele guarda a minha família, Ele guarda a todos aqueles que estão agregados a mim, e através de orações nós temos cobrido todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nós precisamos confiar que Ele está no meio da angústia, no meio da tribulação. Nós precisamos confiar que ainda que as circunstâncias cheguem até nós, precisamos acreditar que Deus está conosco para nos dar o livramento, para nos dar a cura, para nos dar a proteção necessária para que a gente possa vencer e ultrapassar esses obstáculos que têm se colocado diante da humanidade. É claro que a gente precisa dizer que Deus não perdeu o controle da situação. Deus está controlando a situação, Ele está no controle de tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo e Ele é o fim. Portanto, Deus está trabalhando. E no meio de tudo isso, Deus está guardando o seu povo. No meio de tudo isso, Deus tem uma aliança com o seu povo, de guardar o seu povo e de estar presente conosco. Ele mesmo falou aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Portanto, nós estamos debaixo da proteção e do olhar cuidadoso de Deus. Deus não vai permitir que alguma coisa ruim nos abale de tal forma que nós possamos perder a nossa fé e a nossa esperança. É claro que a nossa fé desses últimos dias está sendo testada. A nossa fé desses últimos dias está passando pelo fogo para ser aprovada. E nós precisamos acreditar e confiar que Deus está conosco no meio de tudo isso. Porque a Bíblia diz que Ele está. E a Bíblia mostra, desde o princípio, que Ele sempre esteve ao lado daqueles
com o qual ele teve, ou ele tem uma aliança. Ele esteve com Abraão, e Abraão só partiu para a eternidade depois que se cumpriu todas as promessas que Deus tinha para a vida de Abraão. Depois de Abraão vieram outros patriarcas. Isaac, da mesma forma, passou por situações difíceis. Uma certa forma, capítulo 26 do livro do Gênesis mostra que Isaac passou por uma grande crise financeira e ele, pensando em ir para o Egito, porque o Egito estava em abundância, enquanto a terra de Gerar estava passando por uma crise onde não se colhia o que se plantava, os animais estavam morrendo. E quando Isaac pensou em partir para o Egito, o Senhor Deus se revelou a ele e disse: não, fica na terra que eu te mandei, porque é nesta terra que eu vou te abençoar. E Isaac foi abençoado tremendamente. E Isaac só partiu para a eternidade depois que todas as promessas se cumpriram na vida dele. Consequentemente, também na vida de Jacó, e nós conhecemos a vida de Jacó. Nós sabemos os problemas que ele enfrentou, mas ainda assim, Jacó também, depois de se cumprir todas as promessas que Deus tinha com relação à vida dele, então Jacó desfrutou de longos dias e ele morreu acrescentado de anos e morreu de forma, podemos dizer, abençoada, porque Deus esteve com ele. Deus esteve com Daniel na cova dos leões, fechando a boca dos leões e não permitindo que ele fosse devorado. Deus esteve com Sadraque, com Mesaque e com Abednego, dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas o fogo não pôde queimar, destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor sempre está presente em meio às circunstâncias adversas. O Senhor sempre se manifesta em meio a situações que, humanamente falando, não se pode reverter. Então, Deus entra e faz cumprir a sua palavra, e faz cumprir a sua promessa. E eu creio que eu estou profetizando para a sua vida. Eu creio que eu estou sendo usado nesse momento para dizer que no meio dessa tribulação, que no meio dessa angústia, que no meio dessa dificuldade, o Senhor Deus tem cuidado de você. Tanto é que você está me ouvindo, que você está me assistindo, e você está recebendo esta palavra. E você vai compartilhar esta palavra com pessoas que também precisam ouvir que Deus está presente em meio às angústias. Ele é socorro bem presente na tribulação. E isso está expresso por toda a Bíblia Sagrada. E nós podemos ver nos dias ordienos também grandes milagres, grandes feitos de Deus na vida de pessoas que confiaram nele em meio às circunstâncias adversas. Nós estamos ouvindo recentemente, estamos ouvindo constantemente, melhor dizendo, pessoas da nossa igreja testemunhando de milagres, de curas, de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e que foram curadas de forma tremenda e de forma poderosa. Assim será na sua vida. Entregue a sua vida para Deus. Coloque esse Deus na sua vida. Coloque Ele como primazia. Ele em primeiro lugar. Aí a palavra do Senhor, esta palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não vai falhar. Ele jamais falhou. Ele vai cumprir com tudo aquilo que ele tem prometido para você, para a sua família e para todos aqueles que você ama. Confie no Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Busque ao Senhor de todo o coração e você vai encontrá-lo. Quando você colocar a sua vida debaixo da mão do Todo-Poderoso, do grande e onipotente Deus Todo-Poderoso, então você pode descansar debaixo da sua sombra. Porque o Senhor
tem promessa. O Senhor tem planos para a sua vida. E você não vai sucumbir. E você não vai perecer. Porque o plano e a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Acredite, não tenha medo, porque toda a promessa de Deus está baseada em 3 pilares, que são 3 características de Deus. Primeiro, Deus é um Deus de caráter. Segundo, Deus é um Deus leal. E terceiro, Deus é um Deus fiel. Por isso que eu creio, ainda que eu seja infiel, ainda que eu peque contra Ele, Ele sempre será um Deus fiel. Porém, para que eu possa receber a sua proteção, que a sua palavra possa se cumprir na minha vida, eu tenho que entregar a minha vida a Ele, sem reservas. Amém? Entregue a sua vida ao Senhor. Procure uma igreja mais próxima de você, que pregue a palavra como ela é, cristocêntrica. E aí então você terá uma vida abençoada. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor esteja te cobrindo, te guardando, te dando vitória, te protegendo e te fazendo um homem ou uma mulher cheio de esperança e de fé nesse Deus que criou os céus e a terra. Fique na paz e até a próxima Palavra de Esperança com o pastor Adonias.